Olá, gente, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, clássico, porque o objetivo desse canal é ler 1001 livros antes de morrer e a gente tem que ler os grandes clássicos porque eles continuam tendo algo a nos dizer. Mesmo depois de passar da sua geração original, eles sempre têm o que nos revelar. E esse livro, ele revela tanta coisa sobre a gente, tanta coisa sobre a alma do brasileiro, sobre os nossos mais abjetos defeitos, que chega a ser constrangedor. Mas eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Vamos lá para um escritor brasileiro que nem todo mundo conhece, o que é uma pena. É o João do Rio e o seu Vida Vertiginosa, que está sendo relançado agora nessa edição lindíssima, com essa capa meio modernista da editora José Olímpio e que eu li com muito prazer e muita consternação nos últimos dias. É um livro que reúne crônicas publicadas por João do Rio. E não são crônicas aleatórias. O João do Rio, foi um jornalista muito influente, muito popular, que publicava em revistas, em jornais, durante o seu tempo, né, durante o começo do século XX, e ele selecionou crônicas que falavam sobre a transformação do Brasil, que o Brasil estava vivendo naquele momento. Ele selecionou e as colocou na ordem que ele acreditava ser a mais perfeita. Ele compôs um painel do que era o Brasil de 110 anos atrás. Agora você me pergunta, por que eu preciso saber do Brasil de 110 anos atrás se estamos em 2021 e eu tenho tantos boletos para pagar e eu tenho tanta coisa para fazer e a gente tem que se concentrar em trocar de presidente no ano que vem? Por que eu preciso me preocupar em o que estava acontecendo no ano de 1911, Isa? Eu te explico porque a leitura desse tipo de material ajuda a entender o que a gente está vivendo nos dias de hoje, como que a gente chegou até aqui. Inclusive, o próprio fato de que a gente nem sabe mais quem é João do Rio já ajuda a entender por que nós vivemos repetindo ciclicamente os mesmos erros e, enfim, parece que a gente vai cavando cada vez mais fundo o buraco em que a gente está se metendo como nação. João do Rio, vamos falar um pouquinho dele, que vocês sabem que eu gosto muito de falar da vida dos escritores, porque ajuda a entender a obra deles, né? Ele foi um brasileiro que reunia o que o Brasil tem de melhor e o que o Brasil tem de pior. Eu explico. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e ele era filho de um homem branco com uma mulher negra, já Brasil aí, né, brilhando, né, na nossa mestiçagem, na nossa miscigenação. Ele era um garoto brilhante, o pai dele, inclusive, ele era professor. Imagina como devia ser um homem coxinha, um homem rigoroso. Ele era professor de matemática no Colégio Pedro II, que existe até hoje. É o colégio assim mais tradicional no Rio de Janeiro, e era um homem positivista, um homem rígido, e a mãe dele era uma dona de casa. O João do Rio, que não tem esse nome, na realidade o nome dele é bem comprido, é João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, mas que era mais conhecido como Paulo Barreto. Ele estudou, né, em bons colégios no Rio de Janeiro. Ele estudou, fez o ensino médio equivalente, ao ensino médio no Colégio Pedro II, e ele começou muito precocemente a publicar textos nos jornais como cronista, jornalista, contista. Ele tinha um talento para escrever e ele tinha uma personalidade magnética. Era um dandy, como se dizia, né? Ele era um homem que se vestia bem, ele era muito vaidoso, ele tinha uma coisa, né? Ele circulava pela sociedade. Dizem, né, que ele era homossexual. É provável que fosse mesmo, mas, enfim, pouco importa isso, mas é só pra dizer que ele era um homem que não se prendia, né, aos preconceitos do seu tempo, mas tinha, né, que ao mesmo tempo se esconder. Afinal de contas, era completamente inaceitável, né, você publicamente assumir a sua homossexualidade. Ele era admirador de Oscar Wilde, era um grande modelo pra ele traduziu peças de teatro do Oscar Wilde, mas acima de tudo ele era um grande jornalista. Ele era um homem que fazia reportagens literárias, que perambulava pelas ruas da cidade e com um olhar apaixonado, com um olhar carinhoso em cima da cidade e observando uma transformação frenética que ele teve a chance de testemunhar durante a sua curta vida, porque ele viveu só 40 anos.
morreu em 1921. Então, foi exatamente nesse período, final do século XIX e começo do século XX, que ele viveu o seu esplendor. Esse é um momento que, historicamente, se chama de Belle Époque, né? A Bela Época. Porque, bom, óbvio que isso é uma coisa europeia, né? É um período de paz que existe lá na Europa, porque fica entre as guerras, né? Tem guerras do século XIX e tem a Primeira Guerra Mundial em 1914. Esse período entre essas guerras, esse período de paz e prosperidade é chamada de Belle Époque. E aqui no Brasil nós também tivemos a nossa versão da Belle Époque, só que foi a versão brasileira, né? Que se você vai olhar nos dias de hoje, ele a retratou aqui nos seus textos, ela não foi, mas nem de longe, assim, tão bela. Para começar, porque o Brasil tinha tido uma mudança brusca de governo. O Império tinha acabado, o Império do Dom Pedro II, da sua filha e herdeira, a Princesa Isabel, tal, Tava tudo funcionando até que de repente parou de funcionar. Em 1889 houve um golpe militar que proclamou a República no Brasil. E a partir daí nada foi mais igual. O Rio de Janeiro passou assim por uma transformação tão frenética, tão alucinante, que em questão de 20 anos, entre a proclamação da República e a publicação desse livro, é como se tivesse se passado uma era geológica. O Rio de Janeiro, né, a capital do Brasil, era a cidade mais efervescente, mais frenética do país, onde chegavam as novidades tecnológicas e de onde partia, né, as principais lideranças e as principais diretrizes, né, do governo dessa nova república, né, que tinha se tornado nosso país. Não que o Brasil seja todo homogêneo, é claro que não é. Cada região do Brasil foi vivendo as suas histórias independentemente, mas é impossível negar a imensa influência que a capital do país, né, o Rio de Janeiro, exerceu sobre os outros lugares. E o Rio de Janeiro, ele passou rapidamente por um período de turbulência política, porque os primeiros anos dos presidentes militares da República foram desastrosos. Os primeiros 10 anos foram caóticos, teve crise econômica, teve inflação, teve o encilhamento, teve de tudo. Quando começaram os primeiros presidentes civis, ou seja, não militares, as coisas começaram, digamos assim, a entrar mais numa calmaria. E a cidade do Rio de Janeiro, a partir do começo do século XX, 1900, 1902, ela passou por transformações radicais do desenho da cidade, do desenho urbanístico, do tecido social. Ondas e ondas de imigrantes começavam a chegar no Brasil, e não por acaso, eles chegavam porque o governo estimulava a chegada de imigrantes de outros países, especialmente de países de pele branca e de religião cristã, para povoar um Brasil que estava deixando para trás a escravidão, mas não tinha menor interesse de incorporar os ex-escravos no mercado de trabalho, preferia escondê-los debaixo do tapete e substituir a mão de obra deles por trabalhadores brancos, europeus, que eram considerados muito superiores racialmente. Era esse o raciocínio da época. Além disso, a cidade passou por imensas transformações. Os famosos cortiços, as casas antigas, as ruas coloniais eram consideradas símbolos do atraso, da miséria, da pobreza, do subdesenvolvimento. Então, o presidente Rodrigues Alves, junto com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, achou por bem realizar uma imensa transformação urbanística na região do centro do Rio de Janeiro. Ele desalojou as populações que viviam nas casas, nas casinhas, nos cortiços, nas casas de cômodos, expulsou-as do centro do Rio e abriu aquela larga avenida, que hoje é a Avenida Rio Branco, mas na época se chamava Avenida Central. Além disso, a cidade ganhou uma avenida beira-mar, né, uma das maiores do mundo naquela época, e uma série de outras vias que permitiam a circulação muito mais fácil do que da grande novidade do século, o automóvel. O automóvel chegou com tudo no Brasil, não se chamava de carro, tá? A gente lendo esse livro aqui, a gente aprende que carro era como se chamava carroça, puxada por animais. O carro, né, automotor, era chamado de automóvel, não vai se confundir. Ele se tornou o rei da cidade, ele se tornou um símbolo da transformação, um símbolo da chegada de uma nova era, uma era de eficiência, de força, de velocidade, de mudanças vertiginosas nos costumes, na maneira dos jovens namorarem, flertarem, na maneira de ganhar dinheiro, na maneira de fazer publicidade, na maneira de governar. O automóvel,
Ele foi tão simbólico a chegada dele no Rio de Janeiro que o escrito, né, a primeira crônica selecionada pelo João do Rio para essa obra se chama A Era do Automóvel, em que João do Rio diz: e subitamente é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando por entre os descombros da cidade velha. E como nas mágicas e na natureza, aspérrima educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. O automóvel passou a ser o rei da cidade. A chegada do cinema, que era chamado cinematógrafo, a chegada e popularização dos bondes elétricos, que transformava a cidade cada vez mais em formigueiros humanos transportados por meios de transportes espantosos. Também estavam chegando, né, as primeiras notícias de um tal Santos Dumont, que estava fazendo algumas voltinhas no aeroplano lá em Paris, e todo mundo sabia que rapidamente aquela tecnologia, né, máquinas voadoras acabariam tomando conta dos céus aqui no Brasil também. O Brasil parecia ser então uma nação jovem, uma nação cheia de problemas ainda, mas com um certo ar de otimismo, de que tudo ia acabar dando certo, de que a gente ia acabar chegando ao ideal. O problema era qual era esse ideal, né, do começo do século XX. O ideal para eles era ser exatamente igual a qualquer cidade europeia ou aos Estados Unidos, jamais reconhecendo as nossas próprias características, considerando a nossa mistura racial uma coisa vergonhosa que precisava ser escondida. O João do Rio, por exemplo, como eu falei, era um homem mestiço. Como quase todos os brasileiros, ele era um homem mestiço. Só que, também como quase todos, ele se comportava como um homem branco. Ele não questionava a superioridade da raça branca, porque esse era o espírito da época. João do Rio tinha alguns inimigos, alguns detratores, todos os artistas têm os seus rivais, que o chamavam assim pelas costas de amulatado, de beiçudo, como, são xingamentos racistas. E ele, ao invés de desdizê-los publicamente, ele escrevia crônicas, por exemplo, como essa aqui, em que ele diz que os trabalhadores negros, né, depois que foram emancipados depois da abolição da escravatura, eles eram uma raça hoje cada vez mais inútil. O problema ficou nitidamente traçado. De um lado, os criados negros que a abolição estragou, dando-lhes liberdade. Inferiores, alcoólicos, sem ambição, num país onde não é preciso trabalhar para viver, só porque você quer, né, João do Rio? São torpemente carne para prostíbulos, manicômios, sarjetas. São o bagaço da canalha. Isso ele estava fazendo uma contraposição com os imigrantes europeus, que por outro lado eram raças fortes, tendo saído dos respectivos países, com o desejo sempre incontentado de enriquecer cada vez mais. João do Rio é evidente que era um homem do seu tempo e que reproduzia esse tipo de raciocínio. Devemos cancelá-lo, ó jovem internauta da geração Z que está me acompanhando e assistindo esse vídeo agora? Não! Calma, militante, não precisamos cancelar os escritores do passado. João do Rio não era um demônio, ele era um homem do seu tempo que pensava como pessoas do seu tempo. Como eu falei, ele era um homem de mistura racial, era um homem que era xingado pelas costas de ser beiçudo, amulatado. É preciso considerar o racismo brasileiro em todos os seus problemas estruturais e todas as suas complexidades. A leitura desse livro, por exemplo, oferece estes elementos. Mas, por outro lado, também oferece a ambivalência desse mesmo escritor. Também tinha sensibilidade suficiente para fazer as primeiras crônicas, as primeiras reportagens mostrando como era a vida num morro, a vida numa favela. Existe uma crônica aqui, ele vai investigar como é que era a vida nas recentíssimas favelas que estavam começando a surgir. Depois que as reformas urbanas expulsaram os pobres do centro da cidade, eles começaram a ocupar os morros e os subúrbios e começaram a surgir as primeiras favelas, as primeiras comunidades que dariam origem às favelas, e João do Rio foi investigar, foi conhecer, foi fazer amizade e foi contar de maneira delicada, de maneira empática e se solidarizando com a pobreza, com a falta de oportunidades e com a miséria.
Então é preciso considerar esses escritores dentro das suas ambivalências e dentro das suas complexidades. João do Rio representa o que é o Brasil, e o Brasil tem aspectos brilhantes e aspectos nefastos. Nós não podemos cair no erro que as pessoas da época do João do Rio cometeram, que é a de tentar apagar as coisas erradas, as coisas ruins e vergonhosas do passado. Nós não podemos cancelar esses escritores do passado, nós temos que tentar trabalhá-los, entendê-los, compreendê-los, sem passar pano, mas também sem invisibilizá-los, porque o problema não vai desaparecer. O mesmo pensamento que existia de maneira assim generalizada na época do João do Rio continua sobrevivendo no Brasil de hoje. Então é nossa obrigação tentar recuperar a história desse pensamento e também admirar o que os escritores podiam oferecer de melhor. Afinal de contas, nos textos deles a gente não encontra só racismo, a gente encontra muito carinho, muito amor pela cidade. Ele era carinhoso, quase como se a cidade fosse a sua amante. Ele conseguiu registrar os momentos de uma cidade em transformação, as modas, a maneira como as pessoas falavam, as gírias que as pessoas usavam, a forma ridícula como os brasileiros tentavam usar palavras em francês e em inglês, às vezes misturando toscamente essas palavras para parecerem mais sofisticados, as coisas que as pessoas bebiam, as coisas que as pessoas comiam, a mudança dos comportamentos da juventude, os primeiros sinais de emancipação das mulheres. João do Rio também é bastante contraditório com relação a isso. Por um lado, ele acha interessante, ele acha positivo que as mulheres saíssem para trabalhar, mas por outro lado, ele também, como homem que era, ficava um pouco inquieto e se sentindo absurdamente inseguro com a ideia de mulheres negligenciando do papel das mulheres dentro de casa. Essa confusão é o Brasil. Chega a ser constrangedor, incômodo, nos ver retratados como nação dessa maneira. Chega a bater um sentimento de culpa. Eu sou fascinada pela Belle Époque, mas eu reconheço que era um período muito difícil. Como, aliás, todos os períodos são. Cheios de injustiça, mas também cheios de grande beleza. É isso, talvez, que a gente esteja vivendo agora em 2021 e a gente só não tem a capacidade de interpretar da maneira como o João do Rio conseguiu. Mas eu deixo vocês com essa indicação de leitura, é extremamente saborosa, essa edição é maravilhosa, que livro bonito, entrou pra galeria dos livros bonitos da minha estante. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem na Amazon se vocês tiverem interesse. Comprando usando esse link que eu deixo aqui embaixo, você está ajudando o canal, eu agradeço bastante. Assim como eu também agradeço aos meus padrinhos e às minhas madrinhas por colaborarem com esse projeto. E eu vou deixar vocês agora com essa musiquinha de fundo, porque toda vez que eu falo de Brasil do começo do século XX, eu coloco esse chorinho. Chama Flor Amorosa. Pra quem não conhece, Flor Amorosa é um chorinho muito maravilhoso que eu sempre gosto de colocar nesse tipo de vídeo. Aproveitem enquanto vocês assistem os créditos. Um beijo!